Queridos, se nós entendêssemos isso, vivêssemos isso, colocássemos isso em prática, dioturnamente na nossa vida, tenham uma certeza, a nossa vida seria diferente. Não é que a minha vida vai ser diferente, já seria diferente. Porque a palavra não mente. A palavra é a verdade. E nós, dotados da nossa inteligência, às vezes, ou por vezes, né, deixamos isso de lado. E o resultado está aí. Mas amém. Vamos lá. Queridos, hoje nós queremos, já que teremos um momento de ceia, então nada mais adequado do que falarmos a respeito de um ato de Cristo Jesus, de um comportamento de Cristo Jesus para a nossa vida. E eu gostaria de iniciar hoje, nesse dia de hoje, convidando os irmãos a lerem comigo um texto que está no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Isaías 61, 1 e 2. Creio que é um texto bem conhecido de todos, né? Eu creio que é um texto bem conhecido de todos, onde este profeta Isaías, que a história bíblica diz que Isaías ele é o profeta que mais se aproximou do Evangelho de Cristo. Você encontra citações de Isaías em todos os evangelhos. Assim como os evangelhos citam textos de Isaías. Não só os evangelhos, como também o livro de Apocalipse. E queridos, nesse texto de Isaías, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Boas novas aqui é Evangelho. Evangelho é boas novas. Aos pobres. Pobre não é o mendigo da rua. É os pobres de espírito. Muito bem. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Quem é que vive em cativeiro? Presos, escravos. E a pôr em liberdade os algemados. Prisões, algemas. E também a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E também a consolar todos os que choram. Queridos, isso aqui aponta para Jesus assim de uma maneira fantástica, tremenda. Esse texto, ele fala do amor de Deus por mim e por você. Quando ele fala assim, porque ele me ungiu, naturalmente nós estamos falando dele, Isaías. Isaías tinha algumas experiências, né, temporais ali na sua época, na sua vida, onde as pessoas ungidas eram ungidas para algum tipo de trabalho, um ministério. Então eram ungidos os sacerdotes, eram ungidos as pessoas que se dedicavam ao ministério. E a unção naquela época era óleo mesmo, né? Colocava óleo na mão ali e esfregava na cabeça do cidadão ali, né? Essa então era a unção daquele momento.
Eu e minha esposa, por exemplo, quando fomos ungidos, nós somos ungidos ao ministério. Assim como Isaías se refere dentro daquilo que era o conhecimento dele, da vida dele naquele momento. A referência que ele traz aqui, a ele me ungiu, foi para isso. Então ele conhecia as atribuições locais daquele momento. E interessante que a palavra ungiu, ela tem uma raiz. Então, se você for procurar no grego, no hebraico, no aramaico, lá, né, você vai encontrar que ungiu, ele vem de uma raiz da palavra mexá. Mexá. Acho que a pronúncia é essa. Se não for, me desculpem aí. Logo, isso também foi traduzido por Mexiá. Mexiá. Que nós podemos trazer uma referência para Messias. Messias significa ungido. O Messias é o ungido. Cristo, o Messias. Cristo, o ungido. Não ungido de homens. Ungido de Deus. Isso aí. Muito bem. Vamos lá. Queridos, quando ele fala em apregoar o ano aceitável do Senhor, naturalmente Isaías ele está fazendo referência lá ao livro de Levíticos, quando fala do jubileu. E algumas libertações que aconteciam ali por conta do jubileu messiânico, né? Que então pessoas eram perdoadas, libertas e tal, né? O ano aceitável. Esse mesmo ano aceitável, nós vamos encontrar esta referência lá no livro de Lucas. Vamos ver Lucas 4, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 21. Olhem só, queridos. Acompanhem isso aqui. E o texto diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. E a sua fama correu por toda aquela região. Então o cara era famoso já, né? E não tinha nem redes sociais ainda, hein? E ensinava nas sinagogas. Sinagogas eram um local ali para ensino mesmo, né? Sendo elogiado por todos, olha aí. Jesus foi para Nazaré, né? Segunda parte, onde havia sido criado, cidade onde ele cresceu, né? Tanto é que chama-se Jesus o Nazareno, né? Não é isso? Isso. Num sábado, olha aí, entrou na sinagoga, ou em uma sinagoga, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Queridos, não era qualquer um que lia na sinagoga. A pessoa precisava ter uma divisa ali. Ele precisava ser convidado. Se eu entrasse na sinagoga e fosse querer ler alguma coisa lá, talvez eu fosse apedrejado. Jesus foi convidado para ler. Então, deram-lhe o livro. E não é um livro como esse aqui, né? Naquela época eram rolos, né? Pergaminhos, né? Deram-lhe o livro num pergaminho, onde estava então um texto do profeta Isaías. E abrindo o livro, ou desenrolando o rolo, achou o lugar onde estava escrito. Está, né? Estava. O que está escrito ali? Que Jesus leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra que nós lemos agora há pouco em Isaías? Porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Agora, ele não está se referindo que ele foi ungido apenas a um ministério. Ele foi ungido para evangelizar, para trazer boas novas aos pobres.
E queridos, a unção que Jesus recebeu não foi unção com mãos de homens, foi a unção do Pai, no momento em que ele foi batizado. A palavra diz, a história bíblica diz, né? Que ele então, quando ele saiu das águas do batismo lá de João Batista, né? Vocês conhecem a história, não preciso repetir isso aqui, não é? Saiu das águas e ouviu-se uma voz. E também foi percebido que alguma coisa desceu sobre ele. E esse alguma coisa, naturalmente, que eles atribuíram ao conhecimento que eles tinham naqueles dias, né? Ah, parece uma pomba. Parece uma pomba. Não é que fosse uma pomba, mas eles acharam que era parecido com uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer nele. Então Jesus foi ungido ali através disso, né? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Quer dizer, ele já acrescentou mais coisa aqui, né? Restaurar vista aos cegos, queridos, não é apenas só a pessoa está lá cegueta, ter problema de visão, e Jesus vai lá então e cura e o camarada sai vendo o mundo natural. Não. Restaurar vista aos cegos é cegueira espiritual. Aquela cegueira que nós vivíamos. Nós vivíamos, queridos, uma cegueira espiritual. Hoje nós temos a condição, aqueles que quiserem, que permitirem, terão então a sua cegueira espiritual restaurada. A sua cegueira espiritual restaurada, transformando-se numa nova visão espiritual. Quem faz isso? É o pastor, o pregador? Não. É a palavra de Deus agindo na sua vida através do Espírito Santo. Queridos, se você não entender isso, se você não se deixar lavar por isso e levar por isso, eu vou poder ficar repetindo isso aqui até me colocarem no sepulcro, que não vai adiantar nada. Nós precisamos ter esse entendimento. Isso não vem do seu pregador, do seu pastor. Isso depende exclusivamente de você. Você aceitar isso. E não aceite porque eu estou falando, aceite porque está escrito na Bíblia. Ah, mas eu não vejo assim. Que pena. Você vai morrer assim, então. Já que eu estava? Assim. Aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quem são os oprimidos? Pessoas opressas por um conceito religioso. Pessoas que estão presas em conceitos, em dogmas, e não conseguem se livrar disso. Aí vem a palavra traz luz, a palavra vem para lavar, para fazer essa limpeza, e a pessoa está ali. Não. Eu não vejo assim. Eu não interpreto assim. E vai ficar desse jeito. Enquanto a vida passa. Queridos, e a vida vai passar. Ou você muda, ou você continua pior. Não é o mesmo, é pior. Nossa, que silêncio. Mas é verdade, queridos. Vamos lá. Quando nós falamos em... olha lá, isso lá. E a proclamar o ano aceitável do Senhor. Queridos, esse ano aceitável do Senhor, a qual Isaías se referia, né, como algumas estudiosos, né, consideram que seria o jubileu lá de Levítico, agora vem Jesus e repete a mesma coisa, porém com um sentido diferente. O ano
aceitável. Queridos, pela história bíblica, o nosso mundo em que vivemos, ele tem 6.000 anos. Não é isso? Ao menos a todas as vezes que eu li estava escrito isso. Né? 6.000 anos. Ok. Então nós tivemos ali a primeira geração, a geração da morte. De Adão até Moisés. Depois, a partir de Moisés, nós tivemos a geração da lei. De Moisés a Jesus, ou de Moisés a João Batista, né? Ali interrompeu isso. Após Jesus, nós temos a geração da graça. Queridos, a geração da morte, prestem atenção nisso, isso é importante para a sua vida, também para a minha vida. A geração da morte e a geração da lei, as pessoas não tinham como escapar dela. Era assim. Você não tinha como correr disso. Era desse jeito, funcionava desse jeito. Agora, a geração da graça não é para todos. É para aqueles que entendem, para aqueles que creem e recebem. Então, durante a geração da morte e geração da lei, as pessoas não tinham como escapar disso. Na geração da graça, as pessoas têm como acessar, se quiserem. Outros não querem acessar e vão continuar na geração da morte e na geração da lei. Queridos, o Evangelho, as boas novas, é para todas as pessoas que creem e recebem. Portanto, não se escandalize se você já está quase cansado, quase careca de conversar com seu vizinho, com a sua, sei lá quem aí e tal, e a pessoa ainda está na dela ali. Geração da morte e geração da lei. Geração da graça é para aqueles que tiveram o entendimento transformado, tiveram a sua cegueira espiritual retirada, tiveram as cadeias quebradas. Para isso que Jesus veio. E voltando à história bíblica dos 6.000 anos, então nós tivemos geração da morte, lei e graça. Hoje nós estamos no ano de 2026, exatamente. Jesus, ele veio, andou na terra, ele veio nesses primeiros dias da nossa era atual, da nossa geração atual aí. Ele foi morto, sepultado, no terceiro dia ele ressuscita. O ano aceitável é o terceiro ano. Para Deus, está escrito isso, que um dia é como 1.000 anos. Portanto, nós estamos no terceiro ano. Logo, terceiro dia. Terceiro ano, o ano aceitável. Ah, pastor, mas não foi nesse ano que Jesus viveu. Viveu lá no primeiro ano. Terceiro dia, ressuscitou. O ano em que Jesus ressuscitou. Nós estamos vivendo. Este é o ano aceitável do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Se você tomar isso para você. E só depende de você. Queridos, glória a Deus pela palavra, pelo Espírito Santo, que nos dá essa liberdade. Você tem direito de fazer escolhas para a sua vida. Escolha o melhor. Escolha o melhor, queridos. Escolha Ele. Viva com Ele.
na sua vida. Se até aqui você andou lutando, correndo, esperneando e batendo e sei lá o quê. E hoje ainda existem algumas dificuldades. Mude esse conceito. Deixe o Espírito Santo trabalhar você. Remover a cegueira espiritual. Quebrar as cadeias que te prendem. Mude, transforme. Dê a chance a você. Entenda que se até aqui eu vim tudo errado, eu não preciso continuar, se eu não quiser. Vamos ainda ao livro de Isaías, retornando a Isaías, capítulo 40. Parece que é 40, 31, se eu não me engano. Acho que é isso. Isaías 40, 31. Olha lá. Ó. Ainda o profeta Isaías diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, sobem com asas como águia. De passarinho pequeno, coisa grande, poderosa. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Queridos, esperar no Senhor não é ficar sentado esperando a vida passar. Esperar aqui significa confiar, ter confiança nele. Se você tiver confiança nele, então Isaías aponta lá para Apocalipse. Você vai subir. Se você vai subir, você não vai ficar raso, terreno. O texto subir aqui, queridos, é para aquele que está assentado junto ao Pai, nas regiões celestiais. E uma outra posição. Posição de filho. Já falamos isso aqui. Quem fica diante do trono é o escravo, é o servo. O filho, ele sobe e assenta ao lado do Pai, regiões celestiais. E para isso, queridos, é só uma viradinha de chave na minha cabecinha e na sua cabecinha. Você pode escolher o que você quer para a sua vida. Simples. Nada complicado. Simples. Basta querer. Basta querer. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24. Vamos ver o que a palavra diz assim. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Falávamos da geração da lei, né? Moisés até Jesus. A fim de que fôssemos justificados pela fé. Tá? 3, 24. 24. Existe uma outra tradução que fala que a lei ela serviu como aio. Não é isso? Não é alho, né? Aqui em Joinville, fala, tá virado no aio. Não, não é isso aí. É outra coisa. Aio, ele é um condutor, um tutor ou um mentor, que à época eram utilizados, o aio, né, ou o condutor, o tutor, para acompanhar uma criança, um infanto, um infantil, desde a sua infantilidade até a idade adulta. Para isso servia o aio, ou guardião, lá como está, né? Então a lei, queridos, ela serviu para isso, para nos trazer de lá até aqui. Da geração da lei até Cristo. Graça. Certo? De modo que, de maneira que a lei nos serviu de aio. Então existe esse termo, né? Não é só aqui em Joinville que fala-se isso, né? Para nos conduzir a Cristo. Para que a lei serve, então? Para nos conduzir a Cristo.
Então as pessoas que ainda se acham assim inteligentíssimas e eu vivo conforme está lá na lei de Moisés. Ok, isso aí serviu para te conduzir a Cristo? Não, então perdeu o teu tempo. Pode voltar. Pode voltar lá para o final da fila. Vamos lá. Gálatas 4, 1 a 7. Já ficou vermelhinho lá o timer. Diz assim: digo, porém, durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, infantil, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Quem que é senhor de tudo? O herdeiro. Mas está sob tutores e curadores, aios, até o tempo predeterminado pelo pai, até a sua idade adulta, sua idade madura, certo? Assim também nós, olha aí, queridos, eu e você, quando éramos menores, quando éramos infantis, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Jesus, misericórdia. Mas quando chegou a plenitude do tempo, já falamos sobre isso aqui. O que é a plenitude do tempo? Quando Deus traz o seu filho ao mundo. Deus enviou o seu filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Até aqueles dias, né? Para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, presos pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Percebe como aí está encerrando um ciclo? E porque vocês são filhos, vocês que entenderam então essa transição desse ciclo, vocês entenderam que agora vocês não vivem mais debaixo da lei, mas vocês tornaram-se filhos. Deus, o Pai, enviou o Espírito do seu Filho. Enviou o Espírito do seu Filho para estar com você, para estar em você. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Se esse Espírito que está em você, queridos, clama, Pai, então você tem um Pai. Você tem um Pai celestial. Ah, mas o Espírito até pode estar clamando, mas eu não. Minha boca está fechada aqui. Ele está gritando lá dentro lá e não sai o som para fora porque eu não quero. Também tem disso, sabia? Pessoas que, muito embora tendo esse conhecimento, não querem ter o entendimento. E aí ainda permanece, né, ali daquele jeitinho. Isso. Assim, já você não é mais escravo. Porém, filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Por quê? Porque você tem um pai, a qual você é herdeiro. E a palavra diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, queridos, se eu não tomo essa iniciativa de abandonar aqui a geração da morte e a geração da lei, e eu não acesso a graça que Jesus me deu, eu fico preso nesse versículo. Eu não sou herdeiro de Deus. Eu não sou filho. Eu continuo sendo um servo e um escravo. Aí, o tempo está passando, o mundo está passando, e vai passar. E hoje você tem toda essa jovialidade, alguns, né? O que prova que o tempo está passando, viu? Prova disso é que o tempo está passando.
Eu posso escolher continuar assim, do meu jeitão, que por sinal está muito bom, desse jeitão, ou mudar e colher essas bênçãos na minha vida. Basta querer. Basta aceitar aquilo que a palavra de Deus tem para a nossa vida. E a palavra de Deus diz que você é um filho amado do Pai. Se você é um filho amado do Pai, você se encaixa nesse contexto de que Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Você precisa só acessar. Queridos, parece tão complicado. Poxa, mas como é que é assim? Eu tenho que pôr uma escada então e ir para o céu? Não. Você precisa só crer nisso e receber. Como que eu faço isso? Através da fé. Através da fé. Não tem outra maneira. É a fé que me dá esse start, que me lança de uma condição para outra. Através da fé. Apenas através da fé. Muito bem, queridos. Hoje nós vamos ter então aqui o nosso momento de ceia. Para isso nós vamos então trazer aqui os elementos, né? Que é